No coração do Planalto de Gizé, erguem-se majestosas as pirâmides do Egito. Estas monumentais estruturas de pedra, testemunhas silenciosas de uma civilização antiga, têm intrigado e cativado o mundo por milênios. Mas quem as construiu e como? Esta é a questão que nos leva a uma jornada épica através do tempo e do espaço, em busca de respostas para um dos maiores enigmas da humanidade. As pirâmides do Egito foram construídas durante o período do Antigo Império Egípcio, há mais de 4.500 anos. Acredita-se que as primeiras pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós, como uma forma de preservar seus corpos e garantir sua passagem para a vida após a morte. As primeiras foram construídas durante a Terceira Dinastia, com a pirâmide de Djoser sendo a mais antiga. Os primeiros reis, que eram os intitulados faraós, cujo termo tem origem no hebraico e significa casa elevada, se referindo ao palácio real, eram sepultados em mastabas, que é um termo derivado do árabe e significa banco de pedra. Originalmente, as mastabas eram túmulos retangulares de alvenaria, geralmente construídos com tijolos de barro, que era o material mais comum no Antigo Egito, pois acessivelmente era feito do barro às margens do rio Nilo. Elas eram utilizadas para abrigar os corpos dos faraós, bem como seus bens materiais e oferendas para a vida após a morte. As mastabas eram construídas com uma base retangular sólida e tinham paredes inclinadas e um teto plano. Veja através desta animação o interior da mastaba. Com o passar do tempo, além das crenças relacionadas às mastabas, elas também passaram a ter um significado de status e poder, e cada novo faraó queria que sua mastaba fosse uma estrutura com maior grandiosidade e imponência que as outras. Então, por volta de 2630 a.C., em Saqqara, um sítio arqueológico da antiga cidade de Mênfis, o faraó Djoser, durante a Terceira Dinastia, convocou Imhotep, que era considerado o maior arquiteto do Egito naquela época, para projetar sua mastaba de forma que superasse todas as outras. Ele era um polímata. Também possuía conhecimento em várias outras áreas, inclusive grande conhecimento em medicina. Assim, Imhotep projetou e construiu uma estrutura grandiosa e inovadora com 6 camadas em degraus, mudando do formato original retangular para uma base quadrada, desta forma dando mais estabilidade, e inovou também no material, que ao invés de tijolos de barro utilizou o calcário. Estava construída então a primeira pirâmide do Egito, uma obra monumental com cerca de 62 metros de altura que podia ser vista a longas distâncias, dando início a uma nova era da engenharia no Egito. Mas a mais famosa e maior delas é a Pirâmide de Quéops,
também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, localizada em Gizé, nos arredores do Cairo, construída durante a Quarta Dinastia, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que ainda permanece praticamente intacta até hoje. A altura original era de 147 metros aproximadamente, no entanto, com o passar dos milênios, perdeu parte de sua altura devido ao desgaste natural e à remoção de sua cobertura de pedra calcária. Então atualmente tem cerca de 138 metros de altura e uma base quadrada cujos lados medem 230 metros cada. Uma estimativa sugere que ela foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, sendo que o peso de cada bloco em grande parte varia entre 2,5 toneladas a 15 toneladas, e também alguns blocos podendo pesar até 60 toneladas. Ao lado da pirâmide de Quéops, se encontra a pirâmide de Quefren, que era filho de Quéops, a segunda maior das pirâmides do Egito, e também a pirâmide de Miquerinos, que era filho de Quefren, a menor das 3 principais pirâmides que formam o complexo de Gizé, um dos locais arqueológicos mais famosos e visitados do Egito, e são consideradas símbolos icônicos da antiga civilização egípcia. Mas a magnitude dessas estruturas levanta questões sobre a engenharia e a organização necessárias para a sua construção. Como uma civilização sem a tecnologia moderna conseguiu erguer esses gigantes de pedra? É estimado que a construção da pirâmide de Quéops levou cerca de 20 anos para ser concluída, o que representa um esforço colossal de organização, planejamento e trabalho árduo por parte dos antigos egípcios que mobilizaram uma enorme força de trabalho composta por milhares de trabalhadores, artesãos e engenheiros para realizar essa façanha da engenharia. Existem várias teorias e técnicas propostas sobre como essas impressionantes estruturas foram construídas. Primeiramente, vamos falar sobre as possibilidades de como estas enormes pedras foram transportadas até o local da construção, sendo que as pedreiras mais próximas estavam a uma distância de aproximadamente 800 metros a 2 quilômetros na margem leste do rio Nilo, e também a pedreira de Tura, localizada a uma distância em torno de 12 quilômetros ao sul de Gizé, que fornecia um calcário de melhor qualidade, que provavelmente foi utilizado para o revestimento da pirâmide. Acredita-se que muitas destas pedras foram transportadas por barcos ao longo do rio ou por meio de trilhas terrestres usando rolos e talhas. Entre os diversos desenhos já encontrados do Antigo Egito, tem uma pintura que parece explicar como eram transportadas grandes estruturas e que muitos pesquisadores tomam por base para tentar explicar como foram transportados os blocos de pedra para a construção da Grande Pirâmide. Esta pintura foi encontrada na parede do túmulo de Djeutiotepe, que foi um nomarca de uma região do Alto Egito de cerca de 1900 a.C. Esta pintura descreve uma imensa estátua sobre um trenó, sendo puxada através de cordas por 172 homens, e na dianteira em cima do trenó há um homem despejando um líquido na areia logo à frente do trenó, supostamente água. Com base neste desenho, físicos da Universidade de Amsterdã resolveram fazer um experimento, utilizando de objetos em escala bem menor, mas com o mesmo contexto, e perceberam que os trenós deslizaram bem mais facilmente quando a areia foi molhada. Os cientistas então passaram a acreditar na grande possibilidade das pedras da pirâmide terem sido transportadas desta forma. Mas como toda a estrutura da pirâmide foi construída? Como conseguiram erguer blocos de pedra tão pesados a uma altura tão elevada? Como eu já disse, existem diversas teorias, inclusive há quem diga que as pirâmides foram construídas com a ajuda de alienígenas, como por exemplo o escritor suíço Erich von Däniken, um teórico da conspiração, autor do livro Eram os Deuses Astronautas? Mas suas ideias são severamente criticadas e rejeitadas por praticamente todos os cientistas. Ele, no início de sua carreira, chegou a ser preso por fraude e peculato, e anos após ter escrito vários livros, confessou que em um de seus livros continham fotos retocadas, e que nunca esteve em uma determinada caverna ilustrada por ele em seu livro, tendo criado este evento para dar interesse em sua obra.
Dentre as várias teorias existentes, a que mais se destaca é a teoria de Jean-Pierre Houdin, um arquiteto francês que em 1999 apresentou sua teoria, que sugere que para a construção da Grande Pirâmide, inicialmente foi utilizada uma rampa reta e externa para construir a terça parte inferior da pirâmide, e que haveria uma segunda rampa em espiral sendo erguida dentro da pirâmide, e que após concluído esta terça parte inferior, não havendo mais a necessidade da rampa externa, ela foi desmontada e os blocos foram transportados para dentro da pirâmide através da rampa interna que ia sendo erguida para construir o restante da pirâmide, mas por dentro dela. Por esta razão, não há indícios de uma rampa externa. Houdin também considerou que as curvas da rampa inicialmente eram deixadas abertas nas laterais para possibilitar a manobra de giro dos blocos. Alguns anos antes de Houdin apresentar sua teoria, mais especificamente em 1986, uma equipe francesa fez uma inspeção na Grande Pirâmide, utilizando um detector de microgravidade, uma técnica que lhes permitiu medir a densidade de diferentes seções dentro da pirâmide, e a imagem que foi detectada não teve significado algum para eles. Não conseguiram interpretar aquela figura e a ignoraram. Mas em 2000, Houdin, que ainda não tinha conhecimento desta imagem, estava divulgando sua teoria em uma conferência, e estava presente um dos pesquisadores da equipe francesa de 1986, e foi aí que este pesquisador percebeu a semelhança entre aquela imagem e a teoria de Houdin sobre a rampa interna em espiral. Então ele contou a Houdin sobre a imagem, concluindo que ela poderia ser uma evidência de sua teoria. E assim, diante das pirâmides, somos confrontados com um labirinto de teorias e especulações. Cada explicação é apenas mais um enigma sem resposta definitiva. Como se tentássemos decifrar um quebra-cabeça sem todas as peças, as teorias sobre as pirâmides nos lembram da complexidade e da limitação do conhecimento humano. Por mais que avancemos em nossa compreensão, muitas questões permanecerão eternamente envoltas em mistério. As pirâmides, então, não são apenas monumentos antigos, mas testemunhas silenciosas da nossa busca incansável pelo conhecimento, enfrentando-nos com a humildade de reconhecer que nem todas as perguntas têm uma resposta. Enquanto contemplamos essas estruturas imponentes, somos lembrados de que, embora possamos nunca desvendar seus segredos, é a busca pela verdade que nos enriquece e nos conecta com a história e o infinito. O enigma das pirâmides se torna um símbolo universal, nos convidando a refletir sobre os enigmas da vida, da morte e do destino da humanidade. Pois assim como o sol se põe sobre o deserto, deixando para trás apenas o eco de seus raios dourados, as pirâmides permanecem como faróis de mistério, lembrando-nos da eterna dança entre o conhecimento e a humildade, em reconhecermos nossa perene fragilidade. Muito obrigado e um abraço.